Você tem medo de repetir os comportamentos dos seus pais? Bem, nesse vídeo eu vou falar como não repetir os padrões de comportamento dos pais. Meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta e esse foi um tema votado junto com o tema como identificar abusos, que eu vou fazer na sequência depois desse vídeo. Então fica aqui comigo e já pega papel e caneta, porque você vai precisar, caso você não queira repetir os padrões de comportamento dos seus pais. Então, a primeira coisa que você vai anotar aí no seu papel e caneta ou no seu bloco de notas do celular, e eu sugiro que você escreva, porque isso pode fazer toda a diferença do que você só ter isso mentalmente, que é escrever de 3 a 5 características que você não gosta no seu pai e na sua mãe. E se por acaso você é a pessoa que diz assim, não, eu não quero nada, não tem nada neles, tudo neles eu não gosto. Ainda assim, eu peço que você escreva de 3 a 5 e depois você escreve o resto. É só para você começar a entender a complexidade sobre essa história de não querer repetir os padrões de comportamento dos pais. Então, escreve de 3 a 5 características e põe nessa lista quais são as características que você não gosta do seu pai e da sua mãe. Lembrando que essas características, o critério é você não gostar. Não é se é uma coisa boa ou não é, se é bem vista socialmente ou não. Não é sobre isso, mas você. O que você não gosta? Lista. E quando você listar de 3 a 5 características que você não gosta do seu pai e da sua mãe, explica por quê. Dá um exemplo por que é que você não gosta. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que quando você escrever a característica, você olha e fala, mas essa característica não é um problema, ou uma delas. Mas o que é que eu não gosto? O que aconteceu? Quando você conta por que é que você não gosta, detalha um pouco mais, isso pode te ajudar a perceber que o que você não gosta ou não gostava não era exatamente a característica. Então eu vou dar um exemplo pessoal. Eu convivi com uma pessoa que sofria de excesso de pontualidade no meu ponto de vista. E eu não gostava disso. E aí, quando eu penso, por que é que eu não gostava de excesso de pontualidade? Pontualidade parece ser uma coisa tão boa. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema com pontualidade, sou uma pessoa muito pontual. Qual é a questão do excesso de pontualidade? Ah, porque quando eu era criança e a gente ia viajar, a gente saía de casa, fazia qualquer movimento para estar no lugar, para fazer a viagem, né? Em geral a gente ia para a rodoviária, era chegar com tipo 4 horas de antecedência. Não estamos falando de aeroporto, né, gente? Porque aeroporto é isso mesmo, a gente chega, dependendo da viagem, 2, 3 horas de antecedência, e isso é ótimo, ok. Mas não, eu estou falando de uma coisa completamente desnecessária. Ou às vezes até mesmo quando ia viajar de carro e, sei lá, ia no mesmo carro com outras pessoas, a gente tinha que estar pronto com muitas horas de antecedência. E aí o que eu não gostava? O que eu não gostava é que toda vez que isso acontecia, tinha muita briga, tinha muita tensão, tinha muito bate-boca. Então, será que o que eu não gostava era do excesso de pontualidade ou desse comportamento que é um abuso de poder, né? Porque toda vez que um adulto obriga uma criança a fazer alguma coisa, a gente está falando de abuso de poder. E de toda essa tensão. Então, imagina, em geral, essas viagens aconteciam em férias, que em tese era uma coisa para ser legal, para ser divertida, que bom, férias da escola, e virava um grande problema, porque claro que a briga não acontecia só antes de viajar, mas ela ia acontecendo ao longo da viagem. Então, isso virava um grande problema. Então, o que eu não quero repetir quando eu olho para essa característica? Não é exatamente o excesso de pontualidade, mas é obrigar as outras pessoas a fazerem algo que eu não quero fazer, ou obrigar uma criança a fazer uma coisa que é completamente
sem sentido, sem conversar. Então, por exemplo, nós nunca conversamos sobre isso. Era sempre esse lugar de obrigação, de briga. E quando eu conversei com a irmã dessa pessoa, o que essas irmãs falavam? A mãe dela fazia a mesma coisa. Sempre foi assim, né? Então, quando eu escrevo a característica que eu não gosto do meu pai e da minha mãe e detalho por que eu não gosto, isso me ajuda a ir mais fundo. É como se eu colocasse uma lupa. Ah, não é disso que eu não gosto, não é essa ponta aqui que eu tô vendo. É mais fundo. É da briga, é da tensão, é da falta de respeito. Então eu posso detalhar. Bem, então minimamente isso é o primeiro passo que eu considero importante para você não repetir o padrão dos seus pais, e isso vale inclusive para outras pessoas. É que no caso dos pais, existe um plus aí que eu vou falar agora sobre o outro exercício que você precisa fazer, é importante que você faça para que você não repita. Como é que é dar os passos para não repetir o comportamento dos pais, comportamentos que você não gosta, comportamentos que você não acha que vai te ajudar a ter uma vida com relações saudáveis, ter uma vida mais leve. Então, lista aí, nos momentos da sua infância que você ficou doente, chateado, assustado, coloca aí, lista. Quando você buscou ajuda nesses momentos, se é que você buscou, o que você recebeu? Por exemplo, quando você ficou doente, o que você recebeu foi: tá vendo? Falei para você não fazer isso, que você ia ficar doente. Ou, nossa, que será que aconteceu? Como é que você está se sentindo? Vou te levar para o médico. Vem cá, vou medir a sua temperatura para ver se você está com febre. Recebeu um cuidado, um acolhimento? Ou foi recriminado? Não devia ter feito isso. Olha aí, como se a culpa de ter ficado doente fosse sua. Quando você ficou assustado, o que você recebeu? Você recebeu: já falei que não precisa ter medo disso, não tem por que ter medo disso. Ou você recebeu: o que aconteceu? Me conta o que você está sentindo, o que foi, onde que aconteceu. A pessoa tentou saber, quis te escutar, demonstrou interesse, ou trouxe um julgamento, ou desqualificou aquilo que você estava sentindo e não validou os seus sentimentos. Quando você estava chateado, o que você recebeu? Ai, nossa, você chora demais. Ai, qualquer coisa você fica assim. Ai, que chatice. Ou, por que você está chateado? O que aconteceu? E aí, se você estava chorando, a pessoa teve paciência de esperar você chorar ou ficou falando: para de chorar e fala logo. Como é que foi isso? Por que eu estou trazendo isso? Porque a forma como a gente lida com os nossos relacionamentos está diretamente ligado ao que a gente aprendeu por repetição, por exemplo, por comportamento e não exatamente por fala. Então, fazer essa investigação por essas 3 vias, doente, assustado e chateado, pode te dar pistas. Como é que os seus cuidadores reagiam nessas situações com você na infância? Se você não era acolhido, bem recebido, pode ser que você tenha desistido de pedir ajuda e tenha resolvido as coisas do seu jeito, sempre por você mesmo, e entendeu que as suas necessidades não são importantes, que não adianta pedir ajuda. E por outro lado, você também pode ter só recebido atenção, por exemplo, quando ficava doente. E aí, você pode ter entendido: bem, então para eu ter a atenção dos meus pais ou dos cuidadores,
Então eu vou ficar doente. E pode ser até que teve momentos que você mentiu, que você não estava doente e ficou, porque era o único jeito de você ser tocado, de você receber atenção das pessoas que você queria por perto. E querer os cuidadores por perto quando é criança não é uma frescura, não é um luxo, não é uma coisa pouco importante. Quando se é criança, ter a atenção, ter o toque, ter afeto e cuidado dos cuidadores, isso é decisivo para a nossa sobrevivência. Isso é decisivo para como a gente vai lidar com as nossas emoções, como é que a gente vai lidar com as emoções das outras pessoas, ok? Então, quando você faz essa investigação, minimamente te dá pistas do que é que você aprendeu na sua infância sobre cuidados. Bem, vamos para o próximo exercício? E quando seus amigos, filhos, parceiro, namorado, irmão, enfim, agora na fase adulta, as pessoas próximas a você, as pessoas que você mais convive, quando essas pessoas ficam doentes, assustadas, chateadas, como é que você responde? Você acolhe essas pessoas? Você procura escutar como é que elas estão se sentindo ou você se antecipa e quer resolver? Ah, tá doente? Então você compra o remédio, leva a pessoa no hospital, você enfia o remédio dentro da boca da pessoa, você faz comida, você vai na casa da pessoa, limpa a casa da pessoa, coisas que ela nem te pediu. Às vezes ela só falou, não estou me sentindo muito bem. E você já sabe o que tinha que fazer e não escutou essa pessoa em nenhum momento para perguntar como você está se sentindo, como é que eu posso te ajudar, você quer alguma ajuda? Ou você se afastou dessa pessoa, ou até ajudou, mas ajudou com raiva. Pô, essa pessoa ficou doente, por que ela não cuida dela mesmo? Estou ocupado aqui, está me atrapalhando nas minhas coisas. Quando a pessoa, alguém do seu relacionamento fica assustado, como é que você lida? Você minimiza isso e fala, ah, pelo amor de Deus, vai ficar assustado com isso, está com medo disso, nada a ver, né? Ou você conta uma história sua e não escuta o que essa pessoa está sentindo, você tenta ajudar sem ela ter pedido nada, às vezes ela só queria falar o que estava acontecendo com ela. A mesma coisa sobre se sentir chateado. Por que desse exercício? Então, escreva, dê um exemplo aí mais recente de pelo menos uma pessoa do seu relacionamento. A última lembrança que eu tenho é da minha amiga que ficou doente, do meu filho quando ficou chateado com determinada coisa na semana passada. Enfim, lista aí pelo menos 3 pessoas, cada uma dessas coisas, assustado, chateado e doente, e como foi o seu comportamento. E mais, como foi o seu pensamento, porque às vezes você até ajudou, você até escutou, mas sentiu raiva, mas ficou pensando, por que essa pessoa não resolve? Por que foi me contar isso? E agora, eu vou ter que resolver esse negócio? Ai, que saco! Esses pensamentos, eles denunciam e aproximam você de saber o que é que você já está repetindo que você aprendeu com seus pais, né? Porque, claro, se eu estou falando para você fazer essas listas, a ideia é que depois você dê uma olhada como se fosse um drone e dê uma conferida. E aí, o que aqui se assemelha com o que eu aprendi? Porque o que é que acontece na fase adulta? Na fase adulta pode ser que você já sabe o que socialmente é aceito, e aí você reprime os seus sentimentos e até ajuda a pessoa, até faz alguma coisa para uma pessoa perto de você que está apresentando alguma dessas coisas, chateação, medo, doença. Mas dentro de você, você pode estar com raiva, você pode estar com medo, você pode ter ficado ansiosa, mas não fala nada.
E esses pensamentos e essa vontade dentro de você que você não fez, isso pode denunciar já as repetições de pai e de mãe, ok? Pode ser também útil que você, se você já se conhece o suficiente para saber quais são... Tô aqui com a minha colinha, gente. Se você já se conhece, pode ser que você consiga escrever as 3 a 5 características ou princípios, valores que são importantes para você nas relações como um todo. Como é que você quer se relacionar com as pessoas? Como é que você quer sentir estando no relacionamento com as pessoas? Então, lista de 3 a 5 características, sensações, princípios, valores que são importantes para você em um relacionamento. Mas pode ser que você não faça ideia. Então, se você não faz ideia, ok, não faça essa lista agora, mas tenha em mente que é muito importante que você se conheça. Porque o que em geral acontece? Aquilo que eu aprendi na minha infância e aquilo que eu recebi, em geral, é o que eu vou entregar. Imagina, a gente quando é criança é como se fosse uma casa sendo construída. Então, são as estruturas mais importantes da nossa vida que são construídas ali. Se aquilo foi construído torto, bagunçado, em geral o que a gente vai apresentar na adolescência, na fase adulta, é uma casa bagunçada, é uma casa torta, com questões que precisam, às vezes, algumas coisas precisam ser completamente destruídas e construídas novamente. Isso dá trabalho, isso leva tempo. Mas, de fato, você precisa se conhecer. Então, só o desejo de não querer repetir os comportamentos dos seus pais, infelizmente, não é suficiente, não é sobre boa vontade. Boa vontade é importante. Boa vontade é importante para você olhar e falar: eu estou repetindo o comportamento dos meus pais. Ou eu estou repetindo isso aqui que, poxa vida, como eu não queria repetir. Mas isso está maior do que eu. Então eu preciso de ajuda profissional. Então eu vou procurar um profissional da saúde mental, eu vou procurar uma terapia. Eu preciso me conhecer, eu preciso entender por que é que eu estou repetindo essas coisas, por que isso está sendo mais forte do que eu. Então essa é uma etapa muito importante, mas fazer essas listas e essas investigações pode te dar uma noção do que é que você já está repetindo e do que é que te move para repetir, ainda que você reprima. Porque reprimir não é a solução, é algo mais profundo. Então, por isso um processo terapêutico, ele te ajuda, por exemplo, a resgatar a sua criança, que se sentiu não validada na infância e precisou dessa validação. Isso fez essa criança, e até agora na fase adulta, duvidar do seu valor, do seu merecimento de receber, de pedir e de como dar ajuda para as pessoas, enfim. Então, isso é bastante importante. Bem, e uma outra coisa, esse é um exercício que eu passo para os meus clientes quando a gente faz o resgate da criança interior. No resgate da criança interior, o que acontece ali? Em geral, com a biografia, né, a pessoa vai escrevendo a biografia de cada fase da infância dela, ela vai descobrindo o que é que ela precisava, o que a criança dela precisou e não teve. Como é que foi o comportamento dos pais? Pode ser que essa pessoa nunca pensou sobre o comportamento dos pais, sempre achou tudo aquilo muito normal. E aí, dentro do consultório, ela começa a se dar conta de que aquilo não foi bom para o desenvolvimento dela. Algumas coisas, inclusive, se caracterizaram como abuso, como violência. E aí, essa pessoa tem uma noção do que essa criança precisava e não recebeu. Bem, se eu falei que
o nosso desenvolvimento, tudo que a gente aprende sobre vínculo, sobre relacionamento, é com os nossos cuidadores, quem cuidou da gente na nossa infância, e a gente dá aquilo que recebe, como transformar isso? Então, para além do processo terapêutico, durante o resgate da criança interior, eu passo o exercício da lista dos novos pais, que é um exercício que está no livro que eu me baseio para fazer o trabalho, que é o Volta ao Lar, do John Bradshaw. Mas esse exercício está bem na segunda parte do livro e não na primeira, que é a que eu uso para fazer o resgate da criança interior. Nessa lista dos novos pais, você lista pessoas que não são seus pais, em geral não são pessoas da sua família, principalmente pessoas que você conviveu na infância. Porque se elas tivessem essa característica que você está listando agora, que você considera, você como pessoa adulta escolheria essas pessoas para ser seu pai e sua mãe, se elas tivessem essa característica, isso teria sido atendido na sua infância. Então, não coloque nessa lista seus pais, seus avós, coloque outras pessoas. Então imagina que agora você é adulto, consciente das necessidades da sua criança, entendendo o que você quer. Você já tem pistas do que é ter uma relação saudável, como é se relacionar de uma forma saudável com os pais, quais pais você escolheria e com quais características. E quando eu falo no plural, não é porque é um pai e uma mãe, não. São vários pais e várias mães. Porque a ideia é você colocar nessa lista pessoas que você já observou, seja conhecida ou desconhecida. Pode ser que sejam celebridades, pode ser que sejam pessoas, sei lá, algum escritor, alguma escritora, algum palestrante, sei lá, algum profissional que você acompanha, alguém que você admira, ou até mesmo um amigo, uma amiga. Então, vou dar um exemplo meu. Na minha lista tem uma amiga minha que uma vez a gente estava conversando, estávamos eu e a filha dela, e ela contando que a filha dela com 10 anos quis ir na padaria sozinha. E a minha amiga não sentia segura dela fazer isso, mas a avó deixou ela ir e minha amiga estava na casa. O que a minha amiga fez? A minha amiga não questionou nada, né? Deixou ali a relação entre avó e neta acontecer e ela saiu escondido atrás da filha e foi seguindo a filha de um jeito que a filha não viu, para poder ver se a filha estava segura, se realmente era seguro aquele lugar e ela fazer esse trajeto. Ela fez isso, voltou e deu tudo certo. Ela não conversou com a filha sobre isso. Inclusive, eu acho que nesse dia que a gente estava conversando, não sei se foi a primeira vez que ela contou isso, a filha já estava, sei lá, com 18 anos. E eu achei isso muito bonito. Eu pensei, eu gostaria, eu, Thaís adulta, escolheria para minha criança interior uma mãe que prezasse pela segurança, pela minha segurança desse jeito. Então ela está lá na minha lista e a característica que eu acho é a forma como ela cuida da segurança de uma criança. Enfim, nessa lista você coloca os nomes, as características e você pode fazer uma coisa que é visualizar. Por exemplo, no momento da sua vida que você está em dúvida sobre fazer uma mudança, fazer uma compra importante, fazer um rompimento de algum relacionamento e você precisa de um conselho e você lembra, nossa, eu pediria conselho para aquela pessoa, eu gostaria de conversar com aquela pessoa. Se essa pessoa é do seu círculo de relacionamento, experimenta fazer esse movimento, se você se sente à vontade para fazer isso. Se não é alguém do seu relacionamento, ou você não se sente à vontade em fazer isso com uma pessoa próxima, experimenta imaginar, visualizar que você está conversando com essa pessoa. Como é que você acha que ela responderia?
com essa característica que você escolheu para ela ser o seu pai ou sua mãe. Pode ser que fazer um exercício de escrever os diálogos que você teria com essa pessoa e o que você acha que ela responderia. Eu sei que isso pode parecer uma coisa meio viagem, meio... Como é que isso pode dar certo? Mas esse pode ser um exercício para te ajudar a internalizar características que você não aprendeu na sua infância. Porque sim, a gente continua com o cérebro plástico. O que isso significa? Significa que ele pode ser transformado, a gente pode ter novas ligações neurais, a gente pode atrofiar ligações neurais que foram feitas na infância. Mas para fazer isso, a gente precisa exercitar, a gente precisa treinar. E como fazer musculação? Você precisa treinar para que o músculo se desenvolva. Então, se você não quer repetir características dos seus pais, para além de se conhecer, de procurar ajuda profissional, você precisa treinar novos comportamentos. E para você fazer isso, você precisa ter referência. Como é que você vai dizer? Simplesmente, eu quero ter uma relação saudável com meu filho. O que é relação saudável para você? O que é importante para você numa relação como pai, como mãe, como amigo, como seja lá o que for? Que referências você tem disso? Ou você acha que vai ser mágica? Basta eu querer e eu vou ter. Eu não conheço. Na minha história pessoal, dos meus clientes, dos meus amigos, eu não conheço quem estalou o dedo e conseguiu ter uma relação onde ela não treinou, onde ela não teve referências daquilo que ela desejava, ou não se conhecer, ou se conhecer, porque são vários elementos necessários para que você não repita um comportamento aprendido e tão repetido na sua infância. Bem, é isso, essa fica aqui a minha proposta. Queria ouvir de vocês, queria saber como é que foi entrar em contato com essa ideia de não repetir os padrões. Você já fez alguns desses exercícios? Tem algum exercício que você tem feito e está te ajudando a não repetir aquilo que você aprendeu e não quer repetir como seu pai, como a sua mãe? É isso, conta pra gente aqui nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like para poder esse vídeo chegar para mais pessoas. E se você conhece alguém que pode gostar desse conteúdo, por favor, compartilhe. Muito obrigada!